Boa noite, graça e paz, amém? Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, a sua família, que a presença do poderoso esteja sobre você. Você está preparado para receber algo de Deus especial para a tua vida nesta noite? Amém? Está mesmo? Aleluia. Eu ouvi hoje muitas informações da cidade de Várzea, Cuiabá. E uma das coisas que é determinante para o Brasil, uma das coisas determinantes para o Brasil é a resposta que que nós damos ao mundo espiritual, ao Brasil, quando nós entendemos o lugar que nós estamos ocupando na terra. Vocês não têm noção o poder e autoridade do que é estar estabelecido numa região onde no Brasil é o centro de tudo. Em São Paulo é o centro financeiro, no Rio é o centro da orgia do carnaval, mas em Cuiabá eu declaro em nome de Jesus que vai ser o centro, aleluias, o centro da renovação, da limpeza e da resposta de Deus para esse Brasil. Nós estamos no mês 7, e o mês 7 é o número máximo de Deus ao homem. Escuta, ainda bem que está gravando essa palavra. E o 7º filho da tribo de Israel se chama Gade. Os gaditas tinham cara de leão. E eles, posso estar errado, mas na história bíblica eles não perderam nenhuma batalha. E eu vou falar isso hoje, sobre a unção do gadita. E vai ser algo muito sério, porque antes de nós liberarmos essa unção de Gade, Deus ele quer tratar. Quando eu falo com a igreja, Deus está falando a igreja Cuiabá inteira, Várzea. Nós vamos entrar hoje numa atmosfera profética de denúncia. E essa denúncia, ela vai trazer uma limpeza. E esta limpeza, ela vai ativar, destravar, renovar, impulsionar aquilo que Deus preparou para mim, para você, para a igreja, para os nossos pastores, para o nosso apóstolo. Deus vai liberar algo muito sério. Eu estava com 2 palavras para pregar, mas quando o bispo Júnior ontem falou sobre os jebus, dos jebuseus, é parte dessa palavra de hoje. E Deus falou assim: essa aí. Eu quero convidar o apóstolo Heleno. Pega o chofar, por favor. Consegue tocar o seu, Júnior? Um de cada lado, vem aqui os dois. Agora vocês vão dar assim um pad assim, bem grave assim, só tossizão aí do baixo. E você vai levantar. Eu estou fazendo isso por uma direção de Deus. Deus vai ativar muitos ministérios aqui hoje. Eu vim aqui hoje como o profeta Gade, vim liberar a palavra. Eu vim liberar a palavra. Dá a nota, dá aí o acorde mais grave possível, junto com baixo aí, distorcido guitarra, som de pratos. Pode começar, pode aí. Segura só numa voz. Isso. Levante a sua mão pro alto. Pode dar mais volume aí.
quando os inimigos de Israel ouviam o barulho do povo de Israel, eles temiam, porque o som do arraial era a marca da arca de Deus no lugar, e a marca da arca era a marca da glória. Toca o chofar, pode tocar, pode tocar. Abra a tua boca e fale em línguas agora. Vem Espírito Santo agora. Vai, levante a sua mão, abra a sua boca e glorifica. Libere a sua vida agora. Vai, libera a palavra, libera os dons. Receba dom de línguas agora. A intercessão em línguas estranhas. O mundo espiritual está se movendo. As estruturas demoníacas estão caindo por terra. Vai, abra a boca, profeta. Abra a boca, profetiza. Fala. Vem dos quatro cantos, ó Espírito de Deus. Vem. Sopra sobre o vale. Oh, glória. É esse o som do céu que o inferno teme. É esse som aí, é esse som. É esse o som do céu que nenhum principado e potestade pode resistir. É esse o som do céu que o príncipe deste mundo fala contra eles. Eu não posso resistir. Ai, arabacandarabaha. Shurie cantalamanaia súria. Arabacandarabakai, alabacandarabacarabacarabakai. Eu vou falar, obrigado, bispo apóstolo. Eu vou falar das 3 maldições que o diabo instaurou dentro da igreja. E nós vamos falar da libertação que virá sobre a igreja de Cristo no Brasil. Lá em Judas 1, versículo 10, fala assim: a falta de conhecimento juntada à maledicência geram danos à alma. Olha o que diz lá o texto:
Estes, porém, dizem mal dos que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e perecem na contradição de Coré. Pode sentar. A falta de conhecimento, como eu estava lendo, juntada à maledicência, geram danos à alma. E quando a pessoa abandona a razão para agradar seus instintos, ela se destrói. Nós vamos tratar hoje sobre 3 homens que a Bíblia cita, que abandonaram a razão e se corromperam. Você viu o texto que nós lemos? Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. O diabo, ele não pode atingir Deus. O diabo, ele não vence o Senhor Jesus. Ele sabe que já era. Mas ele usa de caminhos para tentar ofuscar a glória de Deus na terra. E como é que ele faz? Ele atinge aqueles que receberam, no lugar dos anjos, a maior incumbência de propagar a palavra de Deus. Nós, o homem. Então, já que ele sabe que perdeu, o que ele tenta fazer? Colocar a sua natureza nos homens. E nós hoje vamos falar sobre 3 exemplos de atitudes e com 3 consequências. Quais foram essas ou estes exemplos? O primeiro está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 5 a 8. Gênesis 4, versículos, se puder projetar aí, vai ser bênção. Gênesis capítulo 4, versículos de número 5 a 8. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Isso. Ao passo de que Caim de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: porque andas irado, e porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra o seu irmão Abel, seu irmão, e o matou. Caim foi vencido pelo mau sentimento.
cego pelo ódio, orgulho e desamor. O sentimento estava sobre ele, mas ele deveria dominar. Os maus sentimentos estavam à sua porta, e ele deveria vencer, e não era Deus que faria aquilo no seu lugar. Não combater sentimentos malignos, se deixando envolver por eles, guiados pelo coração e emoções, esta pessoa sempre será vencida. Ai daqueles que entram pelo caminho de Caim, e que se deixam de serem guiados pela palavra de Deus. Ai daqueles que largam a palavra e são guiados pelo coração. Essa questão de Caim era uma questão de poder. José lutaram contra ele. Os seus irmãos lutaram contra ele. Por quê? Porque os irmãos de José achavam que José, o próprio José, na sua família teria o trono. Mas o que Deus tinha para José não era o trono, era o poder. Entende isso? Daniel foi perseguido na Babilônia. O rei da Babilônia tinha um trono, mas sobre Daniel tinha um poder. Moisés foi perseguido, porque Faraó foi desafiado no seu trono. Faraó perdeu o trono, mas sobre Moisés veio o poder, estava o poder de Deus. Nós estamos numa geração que não quer céu, quer trono. Nós estamos numa geração que não quer o poder, quer o poder do trono, melhor dizendo. E esse é uma das vertentes do diabo. Porque qual era a função do diabo? No céu, ele queria a glória, ele queria o trono, mas Deus tinha o poder e não tinha como. Aí eu pergunto para você, você fala assim: eu estou debaixo da palavra e eu venço o diabo na hora que eu quero. Se o próprio diabo desafiou Deus, o que você acha que ele não pode fazer com você, se você não estiver debaixo do poder da autoridade de Jesus Cristo? Lúcifer sabia muito bem quem era Deus, mas pela sua altivez, ele tentou roubar aquilo que não era de seu direito. Havia algum problema com Caim e Abel na sua época? Não. Havia problemas de divisão, de roubo, de ladroagem? Não. Mas o que estava dentro do coração de Caim era o trono. E o que Deus recebe das mãos de Abel era o poder da oferta. O segundo exemplo é o exemplo de Balaão. Números capítulo 22, versículo de número 11 a 13. Coloca para mim. Números 22, de 11 a 13. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a sua face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado.
Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Quem foi Balaão? Cego pela luxúria, riqueza e glória humana. Seguiu um caminho perverso por cobiça de um trono, de um suposto poder humano. Lá no capítulo 22, 16, ele recebe a proposta para ser honrado em tudo o que quisesse, se ele amaldiçoasse o povo de Deus. E Deus, sabendo, o proíbe de ir. A jumenta vê o anjo e ele estava cego pela cobiça. E ele perde, de certa maneira, o seu equilíbrio emocional. Ele estava tão cego por aquilo que achava que ia resolver a sua vida. E o Senhor agora faz o quê? Abre os olhos e ele vê o anjo com a espada desembainhada. E aí o anjo vem e fala: o seu caminho é perverso. Tem muitos cristãos que cego é pelo poder, pela fama, pelo dinheiro, em não ver que Deus se opõe a ele, o resistindo. Então ele não chama mais a presença de Deus, então ele estabelece entretenimento dentro da igreja. Primeiro caso, de alguém que não era curado no sentimento. O segundo caso, alguém que não era curado nas suas convicções espirituais. E o terceiro caso, era o caso de Coré, cego pela rebelião, sedento daquilo que era o trono, era levita, mas queria o sacerdócio de Moisés. Quer ver isso? Números capítulo 16, versículo de número 3, depois versículo 9 a 11. Deus deu uma porção, porém ele queria usurpar o lugar que não era dele, o trono. Ele se volta contra o seu líder pela síndrome de Lúcifer, não reconhecendo a autoridade de Moisés. Olha o que diz, número 16, 3. Juntaram-se contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo. Versículo 9. E o Senhor está, versículo 9, isso. Acaso é para vós outros coisas que somenos que Deus, o que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si? Continua, 10. A fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estar de perante a congregação para ministrar-lhe. 10. E te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio. 11. Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor. E Arão, que é ele, para que murmureis contra ele? Aí vem a seguinte pergunta, eu vou te contar uma história. Nós estamos no mês 7, dia 20 agora, faz 1 ano e 7 meses, que Deus confiou em nós um trabalho de São Paulo. E quando toda a igreja começa, sempre vem esse grupo de Coré. E um belo de um dia, o rapaz virou para mim e falou assim: tem alguma coisa errada com a sua vida? Eu falei: não diga, me fala, porque eu sou humilde para ouvir, e mais humilde para reconhecer e se consertar. Esse negócio de dar prioridade à palavra,
Esse negócio de aliança, lealdade, fidelidade, isso é moda do passado, isso é judaizante. Eu falei, não diga. Qual é a sugestão então? A minha sugestão é, não precisa nem pintarmos a igreja de preto, a gente só precisa pôr uma vela no altar, a gente apaga as luzes. A minha mulher, você não sabe, ela é profetisa. E quando eu der o terceiro acorde, ela vai pular, rodopiar 3 vezes, e vai profetizar, e você vai ver, que essa igreja vai mudar, realmente vai mudar mesmo. Aí eu falei assim, Satanás, onde você estava quando essa igreja começou? Eu falei, onde você estava? Aonde você estava quando Deus falou comigo no inverno de São Paulo? Que eu estava de malas prontas para ir embora do país, e Deus falou assim, eu estou falando com você, Daniel. E me liga um cara que eu não sei de onde é, nem sei que país é, porque era número não identificado. E ele falou assim, diz o Senhor, ainda este ano eu vou dar um povo, vou dar um lugar, vou dar um recurso. E Deus falou, toma cuidado com a síndrome de Coré. E eu falei assim, demônio do inferno, você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus. Ele falou assim, realmente, o espírito que está em você não está em mim. Eu falei, é verdade. Como diz meu amigo Heleno, o apóstolo Heleno, vai-te embora. Pega o beco e suma. E aí eu fiquei sabendo que aonde eles chegavam, eles traziam um problema e dividiam a igreja. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele novamente, aonde você estava quando tudo isso aqui começou? Porque eu uso essa frase que o bispo Júlio às vezes usa, aquilo que eu respeito, eu atraio. Então se você não respeita uma direção de uma visão que Deus dá a um povo, a uma geração, você está atraindo o que você está ouvindo. Quem você está ouvindo? Aí para não ficar assim, no barato, ele me liga, o senhor precisa vir aqui. O que foi? Cheguei lá, ele tinha tomado uma surra da mulher dele. Tomou, ela encheu a mão nele. E ele estava sentado, eu falei, mas ela não é profeta, não sei o quê. Aonde esse povo estava quando Deus falou com Moisés e Arão? Faz-nos um bezerro de ouro, Moisés. Arão, faz-nos um bezerro de ouro, levanta o bezerro, porque nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Só que não basta ser isso. Olha o que acontece, que toda ação há uma reação. Qual foi a consequência de Caim? Ele se tornou infrutífero e um eterno fugitivo. Gênesis capítulo 4, versículo 12 fala assim: quando lavrares a terra não te dará mais força. Fugitivo, eu peguei essa tradução aqui que ela é terrível. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Viveu como errante por todos os dias da sua vida, porque ele era guiado pelo seu coração. E diz lá no versículo 16: então Caim saiu da presença do Senhor. Caim estava no paraíso, mas os seus sentimentos o tirou do paraíso. Caim estava no paraíso, mas os seus sentimentos o escravizaram e fez ele seguir errante por um caminho
que era longe de Deus. Consequência de Caim, carregou a maldição. A consequência de Balaão, ele recebe a resistência de Deus. Deus se opôs a ele. Tem um trecho da Bíblia que Deus vira para Israel e fala assim. Deus olhou para o povo e falou assim: parece que eu vejo assim, Deus falou assim: não acredito. Depois que Deus tirou Israel do Egito, estava o levando para uma terra que mandava leite e mel. Chegou uma hora que Deus falou assim para Moisés: o que eu falei, eu não vou deixar de cumprir. A minha promessa eu vou cumprir, porque eu não volto atrás. Mas se eu ir com vocês, eu vou matar vocês. E Deus fala: eu não irei, mas o meu anjo vai com vocês. Quando o povo de Israel soube disso, isso é uma outra palavra que às vezes eu prego, diz que eles se arrependeram e Deus falou assim: vocês querem a minha glória com vocês? Então arranque as máscaras, tire os atavios, porque com máscara e com enfeite eu não me manifesto no meio de vocês. Então Balaão recebe a resistência. Números, põe lá para mim por favor, Números 22. Números capítulo 22. Olha o que diz a palavra: acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Essa frase que todo mundo usa, fala assim: eu estou numa briga com Deus. Não briga não, irmão. É só a força de expressão. Não use isso, porque Deus não perde uma batalha. Versículo 23. Ora, 23. Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Agora 26. Rapidinho. Então o anjo do Senhor passou mais adiante no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Agora versículo de número 32. O anjo do Senhor disse: 3 vezes espancou a jumenta. Eis que eu saí contra a ti, eis que eu saí como o teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Você sabe por que tem tanto escândalo no Brasil, em Cuiabá, na igreja? Porque a síndrome de Balaão tem reinado. Querem estar bem na foto e não no fruto. E o Senhor está falando que quanto a isso, Deus me deu uma palavra um dia orando e falou assim: eu vou chacoalhar o Brasil. Eu dei a muitos, e esses muitos se tornaram grandes, e não multiplicaram o que eu dei. Eu estou tirando, e vou colocar na mão daqueles que têm o sentimento segundo o meu coração. E Deus me trouxe nesta noite para falar que a consequência de Caim, a consequência de Balaão e a consequência de Coré, que já vou falar, vai sair do nosso meio hoje em nome de Jesus Cristo. Quem anda na doutrina de Balaão, preste atenção, você não precisa ser pastor, mas quem se coloca na doutrina de Balaão, Deus está se opondo a você.
E a Bíblia fala: duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. O que Deus está falando hoje? Deus não quer uma igreja resistente a Ele. Deus não quer uma igreja amante dEle. Deus quer uma noiva. Seis horas da manhã, a minha vizinha abre a janela sentido centro de São Paulo, e das 6 às 8 ela essa oração budista. Eu não sei falar, graças a Deus que eu não sei falar. 2 horas, 6 da tarde às 7 fala, das 10 à meia-noite ora. E você senta no sofá e dorme com 2 minutos de oração. Deus quer uma igreja sintonizada. Como é que você recebe a bênção? É pelo nível de obediência que você tem à palavra. Se você obedecer 5%, o nível de liberação é 5%. Se você liberar a sua vida para 10, para 20, para 50, para 100, o nível da colheita é o nível da obediência. E se você não fizer isso, escuta o que eu estou falando. Por que Deus está falando que você tem que desfazer a doutrina de Balaão da tua vida? Porque você não pode refazer o que Deus está desfazendo. Não refaça o que Deus desfaz. A terceira consequência, Coré, é a pior. Foi tragado pela terra e desceu vivo ao inferno. Números 16, 24. Nossa, logo no segundo dia da conferência essa palavra. Ué, tinha que ser qual dia? Fala toda esta congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Olha aqui para mim, presta atenção. Você sabe que, põe lá de novo o texto. Você sabe o que Deus está falando? O problema era tão sério de divisão, o problema era tão sério de rebelião, que Deus falou assim: vocês se apartam da casa deles, sai todo mundo de perto. E olha o que acontece lá, no versículo agora 25, próximo. Então levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. 26. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Deus está falando que até um copo da casa de um rebelde é amaldiçoado. Ele está falando: se você tocar, você vai ser arrebatado pelo pecado dele também. Olha o que diz o versículo 31. Aí o negócio veio. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. 32, continua. E abriu a sua boca, os tragou em suas casas, como também os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Continua. E todos eles, todos e todos que pertenciam, desceram vivos aonde? Ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Levante a sua mão. Está estreito, né, irmão?
Quem está aí? Que silêncio é esse da congregação? Tem luta que você está vivendo hoje? Tem trava na tua vida? Tem coisa que a sua vida não anda mais? Porque de repente um dia você teve dúvida da liderança dessa igreja de onde você foi, e você sentou com o rebelde, e só por você sentar veio sobre você o mal. Deus não trata a rebelião, Deus arranca. E eu venho hoje falar nesta casa, tudo aquilo que os rebeldes passaram e deixaram como sementes, hoje vai ser revertido com a bênção de Gade. Vou repetir novamente. Tudo aquilo que os rebeldes geraram nesta casa, na sua vida, na liderança, nos sentimentos da liderança principal, hoje o Senhor está aniquilando com a bênção de Gade em nome de Jesus Cristo. E eu venho nessa noite declarar sobre a tua vida a palavra. Guarda essa frase: o rebelde é envolvido pela terra e o mundo prevalece sobre ele. Consciente, ele é tragado pelo inferno e a sua vida se torna uma perturbação e um abismo. Quando o bispo me chamou e falou sobre a conferência, Deus me falou do número 7. E o número 7 é um número muito forte de Deus. Como eu disse, o número 7 na Bíblia nos transmite a ideia de totalidade, interação, conclusão, perfeição e consumação. Vira para o teu irmão e fala assim: tudo isso está sobre a tua vida hoje. Fala: totalidade, interação, conclusão, perfeição e consumação. Fala assim: vai virar. Fala: vai virar a chave na tua vida. Vai concluir os processos na sua vida. Terminarão todos os ciclos e você vai alcançar o que o Senhor estabeleceu para a tua vida, em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga assim: o número 7, fala, o número 7 é o número máximo de Deus, é o número limite de Deus nos seus planos para com a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Quem foram os gaditas? Gaditas vem de Gade. Gade foi o 7º filho de Jacó, que tornou-se Israel. Eu vou ler para você, se você puder abrir a sua Bíblia. Olha o que diz esse texto. 1 Crônicas 12, 8. Dos gatitas se passaram para Davi, ao lugar forte no deserto, homens valentes, adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança. Seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. Aí no versículo 14: e estes são os filhos de Gade, foram chefes do exército, e olha a característica deles: o menor valia por 100, e o maior valia por 1000. Versículo 21: e estes ajudaram a Davi contra a tropa de saqueadores, pois todos eles eram o quê? Heróis valentes, e foram chefes no exército. E olha como eles eram: de dia em dia concorriam a Davi
para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Versículo 38, e todos estes homens de guerra, que sabiam ordenar a batalha, vieram a Hebrom com inteireza de coração. E aí o melhor vem: para constituir Davi rei sobre todo Israel, e também todo o resto de Israel estava de um só coração, para constituir Davi rei. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? A bênção de Gade tem o poder da unidade. A bênção de Gade tem o poder de fazer a coisa acontecer. Mas tem um adendo dessa história. Gade, ele nasce debaixo de idolatria. A sua mãe era Zilpa e deu a ele o nome em louvor a uma deusa da fortuna, uma deusa cananita. Aí você fala: eu vou receber essa bênção? Calma, acalma o teu coração. A maldição do seu nome foi cancelada e Deus converteu a vergonha em dupla honra. E a proposta do caos para aquela realidade, ela era profética e redentiva. Por quê? Através da boca de Moisés aconteceu esta bênção de Deuteronômio 33:20. E de Gade disse: bendito aquele que te faz dilatar a Gade, habita como a leoa, despedaça o braço e o alto da sua cabeça. Receba esta bênção sobre a tua vida hoje. A palavra era ser idólatra e ter todas essas síndromes de Coré, de ter todas as síndromes de Balaão e de Caim. Mas por causa de uma palavra sacerdotal, a maldição virou bênção. E eu venho nessa conferência Osana dizer para você, como foi dito ontem: a lei diz mata, a lei diz para fora do templo, a lei diz o cego, o coxo, o mudo não entra. Mas aleluia, a proposta redentiva diz: todos aqueles que virem a mim, jamais lançarei fora, e eu os tornarei e os farei chamados verdadeiramente filhos de Deus. Eu estou falando hoje aos cegos, aos mudos, aos coxos, que hoje a bênção era para, aleluia, a palavra, a origem era para matar, a origem era para amaldiçoar, mas hoje o Espírito de Deus está te dizendo que bendito você será, aleluia. Gade quer dizer o que será próspero, Gade quer dizer o que vai expandir, o que vai crescer, o que vai aumentar de volume, o que vai ampliar. E eu libero essa palavra sobre esta casa, sobre esta igreja: vai ampliar, vai dilatar, aleluia. A maldição está sendo quebrada. Quem está aqui, diga amém em nome de Jesus. A tribo de Gade, dá um pouquinho mais de ganho aqui de retorno, por favor. A tribo de Gade conquistou um território imenso, dividido em 7. Aí você fala assim: o que esse bispo vai estar falando aí? Território, conquista. Os caras tinham a cara de leão, era habilidoso, um valia por 100, o menor, o maior por 1000. Porque Deus deu para vocês uma Canaã aqui. Deus está dando para vocês a constituição de uma terra. E Deus está falando: assim como foram com eles, será com você também. E eu declaro hoje,
Diz lá que os gaditas com Davi conquistaram a fortaleza dos jebuseus. E diz o texto que essa fortaleza dos jebuseus edificaria um altar na antiga eira de Araúna, e selaria assim a sua prosperidade. Ali, depois de advertido por um profeta gadita Davi e tem um entendimento por quê. Escuta, e eu creio que isso vai ficar em vídeo gravado. A igreja não é curral de gados para contar o número de cabeças. Nessa eira de Araúna, Davi só poderia fazer um censo se Deus mandasse. Porque se Deus não mandasse, o interesse era ver como estava o seu poder na terra. E por causa desse engordamento que Davi teve, esse vacilo, Deus libera um anjo e mata 70 mil do exército de Davi. E aí ele vai e compra a eira de Araúna, e levanta ali, e dá uma oferta, e levanta o altar, e a praga cessou. Sabe por que tem tantas pragas dentro das igrejas? Sabe por que tem tantas maldições no meio dos altares das igrejas? E tem uma informação que eu não posso dar porque nós estamos em live, mas eu posso dizer que a maioria das igrejas no Brasil estão nas mãos do principado de Mamon, o Deus do dinheiro. E Deus está falando, quem está na mão de Mamon, está contando, está fazendo censo na eira, porque justamente nesse lugar, era o lugar da consagração. Esse lugar foi o mesmo lugar, se não me falha a memória, foi aonde foi consagrado, sacrificado, entregue como oferta, do monte, onde Deus fala assim: não mate o seu filho, porque eu provi, eu estou dando a providência do cordeiro. E hoje, aonde a cúpula dourada de Israel, lá em Israel está, é justamente esse lugar, porque o diabo sabe o poder da consagração. O diabo sabe o poder de uma igreja que é gadita e que não depende de censo, mas que depende de uma provisão do céu. Nós abrimos a igreja, o salão mais ou menos desse tamanho, um pouquinho menor. Viraram para mim e falaram assim: ficou bonito, pintou, pôs poltrona, um som bom, Deus mandou dinheiro, você pintou, legal, o esqueleto está pronto, e o espírito, e as almas? Eu falei: quem mandou banca. E faltava 7 dias para pagar aluguel, primeiro aluguel. E a igreja era eu, minha mãe e minha esposa. E eu estou orando: Senhor, Jesus me ajuda. Jesus me ajuda. Só IPTU é 1.000 e poucos, aluguel é 4.000, não sei o que. Senhor, me ajuda, me ajuda. Senhor, me ajuda. Me liga o Paulo. Tudo bem, estou chorando aqui. O que foi? Você está chorando? Por quê? Deus falou para ligar para você para te ajudar. Eu falei: estou precisando de oração, querido, que eu estou numa guerra aqui. Falei: Deus mandou perguntar para você qual a sua necessidade. Eu falei: você nunca pergunta isso para uma pessoa. Aí eu falei assim: eu vou falar para você, olha, eu estou nesse projeto, eu mandei as fotos. Aí ele me tirou uma selfie do rosto dele assim, esborrachando de chorar. Eu falei: quem é o dono desse prédio? Eu falei: o Benjamin, está lá em Portugal. Você tem o número dele? Eu falei: não, tem o número da procuradora dele, a curadora. Eu quero falar com ela. Eu falei: o senhor aguarda aí. 5 minutos depois, ele não me liga. Quem me liga é a mulher.
Eu falei: o senhor é um homem abençoado? Eu falei: eu sou. Ele falou: opa. Eu falei: o senhor pode dormir tranquilo, viu? Porque esse rapaz, ele fala que ele é teu filho. Eu falei: é meu filho mesmo. Não sabia o que ele está falando. Ele falou para dizer a você, ô bispo, que o senhor pode dormir, que ele também vai dormir, porque faz um mês que ele sonha com o senhor com a cara cheia de massa lixada no rosto, e uma voz falando, e a mulher espírita, ateu, não acredita em Deus, e falou assim: Deus falou comigo para ajudar esse bispo, e eu vou pagar um aluguel dele. Sabe por quê? Que quando você faz a conta não fecha? Porque Deus não quer que você faça censo do que você tem na mão. E eu venho nesta noite falar para você. Já vieram várias pessoas falar assim para mim: eu não acreditava no que você estava falando. O último domingo agora, na nossa igreja, nós tivemos mais de 15 salvações. E nós já estamos orando, porque já está cheia a igreja, a gente precisa mudar o prédio. Mas o que eu mais ouvi foi o quê? Você vai abrir uma igreja, você está em desobediência. Você vai abrir igreja, você está amaldiçoado. Foi isso que eu ouvi. Eu falei: o diabo não manda abrir igreja. O diabo não manda evangelizar. O diabo não manda entregar. Nós tínhamos um dinheiro, vendemos tudo que nós tínhamos, aliança, anel, tudo, e colocamos na igreja a nossa oferta. O diabo não manda ofertar. E nós ofertamos. E agora? Não sei, é Deus que vai fazer. E todo dia, toda semana, tem uma vida nova. E toda semana, as vidas que entram e falam assim: como eu orava por um ambiente desse. Sabe por quê? Porque quando você atende a expectativa do céu, você atrai aquilo que a palavra de Deus fala, que quando Cristo é levantado, as nações são convocadas. E eu venho nessa noite falar: Bispo Júnior, Bispo Alide, e eu tomo isso para a minha vida, eu profetizo na vida do apóstolo Heleno, eu declaro que Deus está nos dando gaditas nesta noite, que Deus está levantando um povo diferenciado nesta noite. Um povo que não tem a síndrome de Coré, um povo que não quer lutar pelo trono, um povo que não quer saber de poder, um povo que só quer adorar e fazer aquilo que o Espírito de Deus manda. Porque aleluia, porque quem faz o que Deus manda, além de ser um gadita, é um atalaia, e o atalaia é bancado pelo rei, é vestido pelo rei, é suprido pelo rei. E eu venho nessa noite declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família: você vai começar a receber dinheiro da onde você não tinha. Aleluia, você vai começar a ter portas onde você não tem. Deixa eu te contar uma fresquinha agora. Ela vai ser mamãe, já está com 2 meses de gravidez. Mariana, uma filha brava, irmãos. Para bater em 2 era fácil. Pensa na mulher brava. Só que o Espírito Santo chegou e deixou ela calma. E ela falou assim, lá na nossa igreja, falou assim: eu vou me batizar. Quando ela falou isso, a chefe dela é a mãe de santo, falou assim: quê? Você não vai aguentar, você não vai suportar. Eu vou encurtar a história. Ela foi mandada embora. E aí falaram mais ou menos assim para ela: você se resolve batizar, e agora você, olha o que teu Deus está fazendo com você. Você se batiza, mas você fica desempregada. Ela ficou desesperada. Eu falei: calma, Deus está testando a tua fé. Passaram-se os dias, Mariana se batizou. Uma guerra, uma luta. Ela se batizou no sábado. No domingo ela fala: ligar para o escritório da empresa. Ela ligou na segunda,
ou na terça, sei lá, 2 dias depois, ela ligou: dá para você vir aqui? Falou assim: quem que te mandou embora? Não sei. Você já viu a sua conta bancária hoje? Não. E ela ficou assim quase 2 meses, sem salário, sem benefício, sem nada. Ela olhou a conta digital dela, estava lá todos os vales, todos os salários, uma bonificação, um aumento salarial, se me falha a memória. E falou assim: nós queremos pedir perdão para você, porque a partir do dia que você começou para essa igreja, você mudou, você ficou melhor, e nós não podemos mandar você embora. E ela, de forma inexplicável, foi readmitida, e está tudo normal. E eu declaro sobre a tua vida agora, em nome de Jesus: quem é pelo reino, o reino é por você. Tem tanto testemunho lá na igreja, tanto testemunho. Um homem, o chefe, o apelido dele é chefe, há anos que não saía aposentadoria, saiu aposentadoria, porque ele falou assim: eu vou começar a ir para a igreja, eu vou começar a ouvir a palavra, eu vou ser diferente. E eu quero declarar hoje, em nome do Senhor Jesus, Deus está quebrando o espírito, aleluia, de Coré, de Balaão e de Caim. Eu declaro sobre esta casa, sobre os ministérios, sobre os pastores que estão nos visitando, sobre a minha vida, sobre todos que ocupam esse altar, está chegando a era de Gade para a tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro esta palavra sobre a tua vida. Aleluia. Quem eram eles? Um povo de caráter. Os gaditas decidiram por Davi e o apoiaram. A maior luta do pastor não é o diabo que ele enfrenta, é a ausência dos que dizem: estamos juntos. O gadita tem caráter decisivo. Eu e o Ju, nós íamos de uma igreja, e a gente falava: até morrer. E a gente era doido, a gente era xiita. Eu era da Zona Leste de São Paulo. Quanto nós temos que mandar para o acampamento? 200. Não tem como, porque 150, 170 é desempregado, ex-noia, está se convertendo. O senhor descansa, pode dormir, porque domingo as inscrições estarão feitas. De tudo isso os moleques levantavam, que se converteram, ia na boca do cara do tráfico e falou assim: eu sou crente agora, eu quero R$300 que eu vou para acampamento. E o traficante dava. O cara chegava lá, Itaquera, viu onde está o Corinthians lá, viu onde está o Coringão lá. Eu não sou corintiano, graças a Deus, sou liberto. E ele chegava assim, faziam fila nas estações de trens e de metrô, e falava assim: qual é o seu nome? João, é o seguinte, não é assalto, mas é uma obrigação, me dá 10 aí. E dava 10 drops pro cara. E eles conquistaram. Ele falou: um deles falou assim: eu tenho 20 homicídios nas costas. Aí o cara já: opa, eu sou o 21º. Jesus mudou a minha vida, paguei pelo crime, sou uma nova criatura. Eu preciso ir para o acampamento buscar Jesus para ficar melhor. E eu quero que você compre a minha balinha. O cara comprava a caixa inteira. Nós levamos 250 jovens de Itaquera para o acampamento, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Nós não tínhamos problema de pagar aluguel, nós não tínhamos problema de pagar conta de luz. Por quê? Porque era um povo de caráter decisivo. Você tem um chamado para ser um gadita de iniciativa. O gadita, ele decide conquistar. O gadita decide ganhar. O gadita decide vencer. O gadita decide fazer a diferença. O gadita é fiel à aliança, fiel à igreja, fiel à família, fiel ao patrão, fiel a Deus e fiel ao seu pastor. O gadita porque eles eram fiéis a Davi.
O gadita era um fiel discipulador. O gadita também era um fiel, aleluia, como é que eu posso falar? Liderado. O gadita era um fiel no ministério. Eles foram fiéis à aliança de Davi. O gadita era valente. O gadita era ousado. A unção do gadita estabelecia conquistas de territórios. Sabe como é que o diabo vê você? Como é que o ladrão corre da polícia? Porque ele vê que o cara está vestido a rigor e tem um carro da polícia. Então ele corre. Mas tem gente no nosso meio que é polícia gospel, agente disfarçado. Ele é igual aquele personagem do Marco Luque lá, que o baiano doido assim, não sei o quê. É doido, baiano doido. Ele no mundo espiritual não tem capacete, não tem escudo, não tem espada, não tem pé calçado, não tem nada. Ele está ali, ó para aí, ó para aí, ó, está assim, voando, viajando. Não é gadita. Eu quero declarar sobre a tua vida. Deus está levantando uma unção de gadita na tua vida hoje. Você vai ser o melhor funcionário da empresa. Vão falar assim, está na mão dele, porque ele é sangue nos olhos. Ele é o melhor funcionário do mês. Para o mundo você é o puxa-saco, mas para Deus você é o melhor. Você tem a excelência em nome de Jesus. O gadita é vitorioso. O gadita tem a cara de leão e garras de leão. O gadita não é batido na guerra, mas o seu fruto ele sempre entrega ao rei. O gadita não perde nenhuma das suas batalhas. O gadita tem a lança e a arma de ataque e de defesa. O gadita usa o escudo e a lança porque ele é adestrado. No mundo espiritual o gadita é um guerreiro. As flechas que Deus der a ele, ele lança e atinge o alvo. Ele tem cara de leão e aponta para o governo e autoridade. Um gadita ele governa, ele não é governado. Um gadita tem uma unção de conquista, de excelência, e ele tem uma mentalidade próspera. Um gadita é uma gazela. Não é essa gazela que todo mundo fica rindo. Ela parece uma gazelinha rindo, gritando igual a gazela. Não, sabe quem é a gazela? A gazela na Bíblia é aquela que pula 6 metros para cima e 9 metros para frente. A gazela corre uma velocidade surpreendente para fugir dos seus predadores, até que o predador fica cansado e desiste dele, aleluia. E correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você é um gadita, aleluia, aleluia, aleluia. Você é um gadita, você é aquele que não vai voltar atrás. A unção que Deus está te dando hoje é uma unção, aleluia, de vencer o predador. Aleluia. O menor vale por 100 e o maior vale por 1000. Quem governa o gadita não é a alma, mas é o espírito que está sobre ele. O escudo da fé e a lança profética do gadita o leva a um nível de conquista sobrenatural. Os seus pés, ele é como uma corça que corre para livrar-se dos inimigos. Fica de pé nesse momento agora. O que essa unção de gadita, além disso, ela faz? Ela tira o sentimento de autocomiseração. Um gadita, o espírito da unção de gadita, ela tira o medo, a desistência, a mediocridade, a falta de conquista. E ela libera sobre nós essa unção, algo sobrenatural que vai começar a acontecer. Deus falou para mim no quarto do hotel: pergunta para o povo o que eles têm feito com o que eu tenho dado a eles. Pergunta ao povo, diga a eles que eu estou querendo saber
qual é o nível de entendimento e de conquistas que eles querem viver. Bispo Júnior e Bispa Lídia, eu perguntei para Deus qual é a trava da casa, e Deus falou assim: não há trava. O que falta é correr e alcançar, porque já está tudo pronto para acontecer. Eu denuncio esse espírito. Eu estou sentindo aqui uma carga terrível, porque o nível da denúncia foi forte. E Deus está falando hoje, não vai ser amanhã e não será ontem, é hoje. Eu estou dando para a minha igreja esta unção de gadita. Eu estou liberando sobre esta casa algo sobrenatural que vai começar a acontecer. Como testemunhos que eu tenho escutado lá na Efraim, falou: olha, eu não ia na igreja, mas eu vi o seu story, eu vi o seu face, falando para a pessoa que a convidou: a sua cara está tão diferente, o seu rosto está tão diferente, há uma coisa tão diferente que só de olhar para você me deu vontade de ir. A pessoa foi, aceitou Jesus e está na igreja. Eu quebro essa malignidade que há na atmosfera cuiabana, da várzea, essa letargia, essa mornidão, esse ostracismo, essa coisa, é até maligno, parece que a cidade funciona mais de noite do que de dia, faz as pessoas ficarem incubadas dentro das casas, dos escritórios, claro, por causa do calor que não é fácil, mas eu quero falar uma coisa para a tua, Jesus. Um gadita tem a nuvem sobre a tua vida e ele não será desgastado em nada. Em nome de Jesus, o gadita, ele é preciso na sua conquista. E eu quero liberar essa palavra à igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus está falando, muitas vezes a igreja espera que saia do altar, a igreja espera que saia do altar. Deus já liberou do altar, já está sobre a igreja, já está sobre a casa, basta o povo se posicionar para começar a acontecer. Levante a sua mão para o alto. Eu nunca senti esse dia existência como eu estou sentindo hoje, nesse dia. A nossa igreja de São Paulo está no meio de 17 centros de feitiçaria, e lá é pancada de guerra, mas eu nunca senti a resistência que eu estou sentindo aqui hoje. Por quê? Por isso que Deus mandou tocar o chofar, por isso que Deus mandou você falar em línguas. E eu quero chamar, cadê os pastores da igreja? Fica aqui na frente, por favor. Todos os pastores e presbíteros, vem para frente aqui, faz uma fila. Eu quero um diácono com óleo de unção na mão. Cadê? Todos os pastores aqui na frente. Eu quero um diácono com óleo na mão. Isso. Só esses pastores? Presbítero, quem tem um presbítero? Só um? Mais algum presbítero? Então é com vocês mesmo. Estende as mãos para frente, vocês. Vocês vão ungir a testa e as mãos desse povo. E o apóstolo Heleno vai ungir os pés, as mãos e a cabeça dos bispos da igreja. E a partir de agora o que vai dominar é o profético. E o profético eu dou ao apóstolo, a autoridade máxima da igreja hoje, da hierarquia. Levante as mãos para o alto. Pode pôr esse somzão assim, como parece que é de suspense, mas é de unção.
Levante as mãos para que você está pronto para receber o que Deus tem para a tua vida. O que você vai receber vai te deixar inquieto. O que você vai receber, você vai operacionalizar a partir de agora. O que está sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, você vai começar a produzir. Você vai começar a trabalhar tanto, produzir tanto, que vão falar assim: você não cabe nessa empresa, e outra porta vai abrir maior. Mas a partir de agora, no mês 7, no número 7, a autoridade do 7 está sobre a tua cabeça, a bênção de Gade está sobre você, e Ele está falando que você vai dilatar, que você vai crescer, que você vai expandir, que você vai viver uma virada de chaves na tua vida. Levante a sua mão, levanta a mão, pode ungir as mãos deles. As mãos dos pastores vão sair no meio de vocês, o presbítero, e vai começar a ungir a tua vida agora.